Vamos dar prosseguimento à nossa leitura do Evangelho de Lucas. Hoje nós leremos os capítulos 4 e 5. Você está no plano de leitura da Bíblia em 365 dias e eu sou Laura Schwember, que está tendo a honra de te acompanhar nessa leitura. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI e aqui na descrição tem o link para você acessar o plano que nós estamos seguindo ao longo deste 1 ano de leitura da Bíblia. Se não for inscrita no canal ainda, já se inscreve, ativa a notificação para ser avisada sempre que um novo áudio ou vídeo for publicado por aqui e já deixa a tua curtida também. Isso é uma forma de você sinalizar para a plataforma que esse assunto é relevante e, assim, a própria plataforma divulgar para mais pessoas e você nos ajudar a chegar em mais gente também. E, claro, é uma forma de você honrar o nosso trabalho, que estamos aqui todo santo dia e seguiremos até o fim do ano fazendo essa leitura da Bíblia com muito amor e carinho para você. Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 4. A tentação de Jesus. Mateus 4, 1 a 11 e Marcos 1, 12 e 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Em seguida, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas, e todos o glorificavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então, fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados pelas palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faz aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Ele continuou: Em verdade lhes digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias,
quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, de maneira que houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles se levantaram, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de lançá-lo precipício abaixo. Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. Jesus expulsa um espírito imundo. Marcos 1, 21 a 28. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Eles ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Havia na sinagoga um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, o qual gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia dele." Então, o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos dá ordens com autoridade e poder, e eles saem." As notícias a seu respeito se espalhavam por toda aquela região. Jesus cura muitos enfermos e expulsa demônios. Mateus 8, 14 a 17 e Marcos 1, 29 a 34. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades. Ele impôs as mãos em cada um deles e os curou. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Ele, porém, disse: "É necessário que eu pregue o evangelho do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso fui enviado." E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Capítulo 5. Jesus chama os primeiros discípulos. Mateus 4, 18 a 22, Marcos 1, 16 a 20 e João 1, 35 a 42. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e, do barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes." Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar.
quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Jesus cura um leproso. Mateus 8, 1-4 e Marcos 1, 40-45. Estando Jesus em uma das cidades, encontrou um homem coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero. Seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue, pela sua purificação, a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus cura um paralítico. Mateus 9, 1-8 e Marcos 2, 1-12. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: Por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. Estavam cheios de temor e diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. O chamado de Levi. Mateus 9, 9-13 e Marcos 2, 13-17. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. Ele lhe disse: Siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então, Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção reclamaram aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus é interrogado sobre o jejum. Mateus 9, 14-17 e Marcos 2, 18-22. Eles lhe perguntaram:
Por que os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: Vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então, contou-lhes esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. E assim nós encerramos mais este trecho de leitura da Bíblia, mais este passinho que nós estamos dando juntas em direção a este nosso propósito de ler a Bíblia em um ano. Se esse áudio te edificou de alguma forma, se este plano de leitura tem agregado valor à tua vida, compartilha esse áudio com o máximo de pessoas que você conseguir. Essa é uma forma, como eu já falei lá no início, de você honrar o nosso trabalho, de você mostrar pra gente que tá valendo a pena esse empenho. Claro que nós não estamos fazendo esperando o teu retorno, e sim sendo obedientes a Deus. Mas é uma forma de você honrar o nosso trabalho e se mostrar grata por isso também. E, mais do que isso até, convidar outras pessoas para esse momento tão importante, dar a oportunidade para que outras pessoas possam se beneficiar dessa leitura também. Conto com você para isso e te espero aqui amanhã de novo para mais um áudio. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!